Mais uma vez, obrigado, Pedro, por te juntares aqui a estas conversas em torno dos temas da espiritualidade e das nossas próprias experiências de vida em torno destes temas. Tem sido assim para mim, muito prazeroso fazer estas conversas. Obrigado também. Também gosto muito de estar a fazer estes diálogos contigo. Acho que tem sido muito bom para mim também e poder partilhar. E agora assim aqui no Facebook acho ótimo. Estamos aqui. Ai, tenho o meu telemóvel equilibrado, portanto isto agora caiu. Ok. Antes de entrarmos nos temas de hoje e naquilo que falámos mais ou menos em trazer para a conversa de hoje, queria-te dar também a possibilidade, não sei se há alguma coisa que tu gostasses de falar em termos, por exemplo, do teu trabalho, alguma coisa que tu gostasses de destacar, alguma coisa que tu vais assim fazer, ou que também dar-te essa possibilidade de poderes partilhar um bocadinho sobre as coisas que vais fazendo. Eu ouço as pessoas olá a todos. Sim, está aqui muita gente a dizer olá. Sim, olha, nós vamos estar em agosto, vou ter muito trabalho agora no início, depois vou fazer um pouco uma pausa e ainda não tenho muitas coisas marcadas para setembro, outubro, estamos a remodelar. Vamos fazer uma espécie de um retiro que são umas caminhadas no Alentejo no início de outubro, no fiado de 5 de outubro. Isso lançámos hoje, mas também há vários aspectos que ainda estão por alinhavar. Portanto, agora aqui nos próximos dias vamos, enfim, anunciar algumas coisas novas, mas vamos seguir em frente. Hoje também vamos entrar amanhã em Mercúrio Retrógrado. Não sei se tu ligas a essas coisas. Ligo, mas por acaso estava mais focado na questão do eclipse do que do Mercúrio Retrógrado, não estava desperto para isso. Sim, o eclipse, sim. Para mim, o Mercúrio Retrógrado é uma coisa que é uma altura do ano, são algumas alturas do ano em que eu tenho sempre muita atenção. Tento não começar muitas coisas novas, ou mesmo que se anunciem, por exemplo, coisas novas, são coisas que eu já estava a fazer, coisas que já estava a cozinhar de alguma forma e que são lançadas em Mercúrio Retrógrado, mas assim, coisas totalmente novas, completamente novas, eu normalmente não faço. É essa o meu único senão, o meu único, enfim, a minha única sugestão aqui em relação ao Mercúrio Retrógrado. Okay. Não sei se tens alguma coisa, se para ti faz alguma... Eu acho que quer dizer, eu tenho várias ideias que me foram chegando ao longo do tempo acerca disso. Eu não sigo muito essas questões da astrologia, porque normalmente foco mais no que é que está a acontecer comigo, o que é que está a acontecer na minha vida, e às vezes as coisas coincidem, mas sobretudo a questão do Mercúrio Retrógrado traz-me sempre esta ideia do oportunidades para revisitar situações, espaços, assuntos que de alguma forma estão pendentes ou que precisam dessa revisitação para eventualmente limar algumas arestas ou resolver algumas coisas. E normalmente são sempre alturas em que o meu computador, o meu carro, o meu telefone, normalmente tem assim algum desafio. Mas pronto, eu olho para isso com divertimento e com assim um bocado na Sim, desportiva, não leva a coisa sim, muito a eu também. sério. Essas coisas mais tecnológicas a mim não sei, ou não me afetam muito, ou eu não dou muita importância, embora muita gente fale sobre isso, que perdem um telemóvel, ou que o telemóvel se estraga, ou que o computador não sei o quê, ou que queremos fazer ligações e não funciona. Isso também me acontece e eu também olho com muito humor para essas coisas. Mas para mim o que eu tenho notado ao longo dos anos é que, por exemplo, se eu começo uma coisa totalmente nova dentro daquelas 3 semanas de Mercúrio retrógrado, isso não vai para a frente. Okay. Acontece qualquer coisa mais à frente em que ou não funciona, ou as coisas andam para trás, ou acaba por não se desenvolver. E aquilo é um começo, é como se fosse um falso começo. Tem que se Okay. repensar, tem que se reestruturar. E então eu tenho só essa a minha única atenção em relação ao Mercúrio retrógrado, é não Sim. começar nada ou não fazer assim grandes passos dentro deste período. Ok, então eu vou Hoje pegar também estamos. exatamente. Diz. Diz. Não é que eu ia mudar de Hoje, assunto. hoje também é um outro dia que é o dia fora do tempo. Que Ok. segundo o calendário maio, dia 25 de julho,
é como se o ano lunar começa amanhã, acabou ontem. Então hoje é um dia em que há algumas pessoas que seguem o calendário maia e que, enfim, se juntam, meditam, ancoram, fazem assim um conjunto de atividades, principalmente em grupo, mas também individuais, que vão estruturar, digamos assim, o ano seguinte. Ou vão dar Uhum. algum alinhamento ao ano seguinte. Por exemplo, lanças desejos, escreves algumas coisas que gostavas que acontecessem ou projetos teus. E então hoje é assim o dia em que supostamente se diz que não está no tempo, não se conta e que depois começa amanhã então o calendário lunar da forma como os maias o entendem. Eu acho isso engraçado, acho. Eu acho isso giro também. Acho isso giro. Então, deixa-me pegar exatamente nessa ideia que é, ou seja, nós estamos aqui a falar de ideias em relação às quais existem várias perspectivas e as pessoas vão também enriquecendo as suas perspectivas a partir das experiências que vão tendo, não é? Essa coisa que tu estás a Uhum. dizer é muito uma coisa que vem da tua experiência, não é? Ou seja, de alguma forma tiveste Totalmente, essa sim. experiência, então foste enquadrando isso. E o tema que nós gostávamos de trazer hoje para a nossa conversa, e as pessoas podem participar através de comentários e perguntas e interromper-nos à vontade. Um, é o tema exatamente de como é que eu olho para todas estas ideias, não é? Ideias que me são passadas por pessoas ou através de livros ou através e como é que eu posso olhar para estas ideias e perceber hum, o que é que me faz sentido ou não faz sentido, o que é verdade, o que é que não é verdade. E muito esta ideia se existem verdades absolutas e se existem. hum, se os gurus são de facto gurus, se as pessoas, quando transmitem determinada informação, se essa informação ela é mesmo uma verdade absoluta. São aqui vários temas, eu diria que é assim Uhum. uma constelação de temas e de perguntas em torno destas ideias que eu gostava de trazer para esta conversa. Uhum. E gostava, se calhar, de começar por aí. Tu acreditas em verdades absolutas neste domínio da espiritualidade? Isto é um conceito que para ti te faz sentido? Se eu acredito em Tens verdades algum guru? absolutas. Tens algum guru? Eu não sou muito dado a gurus. Direi talvez que nunca fui muito dado a. Eu segui várias coisas e o meu percurso sempre teve assim várias nuances, coisas muito diferentes e experiências diferentes. E sempre que havia aquela coisa de tens que fazer sempre assim, tens que fazer sempre desta maneira. Eu nunca consegui seguir isso e houve muito tempo em que eu me punia por causa disso. Eu dizia, não, mas eu tenho que fazer, não é? Eu tenho que seguir este caminho e é uma coisa que eu gosto de fazer, tenho que fazer todos os dias e tenho que pensar a ver a realidade desta forma. E depois percebi que isso não funciona nada assim para mim, eu não fluo dessa maneira, eu não estou em grupos durante muito tempo, não sigo verdades, não sigo coisas dessas durante muito. Então, essa coisa dos gurus e das verdades absolutas para mim não tem eco Ok. interiores, eu não sigo muito isso. Há algumas coisas que eu tenho para mim, coisas até simples, né? Por Uhum. exemplo, há pouco estava a falar do Mercúrio retrógrado, que é uma coisa que pode ser uma perfeita, uma banalidade, um, mas acabam por ser importantes porque são pontos que tu tens de ligação com a realidade, ou seja, tu percebes que daquela maneira funciona assim para ti, então entendes isso e funcionas dessa forma, alinhas-te com essas ideias. Mas assim, verdades absolutas eu não tenho. Tu tens alguma coisa assim muito estruturada na tua cabeça? Não, até porque eu sou muito caótico e sou muito, cada vez mais, eu sou muito crítico. Eu tenho um sentido crítico bastante apurado e sou muito crítico em relação aos gurus. Também por um conjunto, lá está, também por um conjunto de experiências que tive na vida e de certa forma que a vida me foi ensinando. E hoje em dia, seja qual for o guru, digamos que por mais guru que seja, eu desconfio. Ou seja, a palavra guru é logo uma palavra que me faz desconfiar. Uhum.
Portanto, não tenho assim. Eu diria que se calhar aquilo que eu mais sigo é a minha curiosidade e estou constantemente a questionar as coisas, estou constantemente a revisitar. E para mim a fé está muito ligada a isso. Eu acredito muito que não há verdadeira fé sem dúvida, não é? A pessoa que tem fé verdadeira é aquela que tem muitas dúvidas, que tem muitas questões, que está sempre a questionar, digamos assim. Um, Sim. Acho que a e dúvida e essa atividade dessa colocar as questões internamente, eu acho que faz parte de, assim, não sei de se a fé, mas eu acho que de uma atitude na vida de te desenvolveres, de cresceres, de te transformares, de te atualizares ao dia a dia. Portanto, eu não vejo a vida sem esse questionar, né? sim, Sem essa indagação, sem essa reflexão interna. Acho que isso faz parte. A espiritualidade pede isso, eu sinto, o desenvolvimento pessoal pede exatamente isso. Que é muito o contrário do que tu estavas a dizer, que é seguir alguém que te diz esta é a verdade. Ou sim. seja, a ideia é exatamente o contrário, é tu te questionares sobre o que é verdade para ti, o que é que faz sentido para ti, o que é que Eu te... lembro-me que quando estava aqui a lembrar, quando eu comecei a fazer meditação, eu comecei muito pelas meditações ativas, do Osho, que para muita gente é um guru, e no tempo dele foi um grande guru, digamos assim, Uhum, porque juntou milhares de pessoas à volta dele, etc. E há muita polémica também à volta dele. E eu lembro-me que quando comecei a estudar mais sobre o tipo e sobre o trabalho dele, uma das coisas que eu percebi é que, por exemplo, as estruturas de meditação ativa dele são exatamente um conjunto de técnicas que ele foi buscar a diferentes culturas e a diferentes povos, como seja as tradições dos sufis, as tradições da Índia, as tradições uhum, do Oriente. E lembro que isso para mim foi muito revelador no sentido de perceber, ok, isto é uma pessoa que reconheceu em determinadas práticas qualidade e trouxe-as para outras pessoas, ou seja, uhum. e toda a gente olha muito para ele como tendo sido um iluminado e quase que se tentou, quase não, tentou-se mesmo criar uma religião em torno dele e que foi uma coisa que ele sempre foi contra e que ele na medida das possibilidades, acabou por abolir um bocado, embora ainda hoje haja muitos seguidores, digamos assim. Embora é engraçado haver muitos seguidores de um tipo cujo um dos objetivos dele era exatamente não ter seguidores Uhum. e não haver seguidismos. Obviamente que há pessoas que eu sinto que têm uma consciência maior, que têm, como é que eu ia dizer, têm um trabalho interno mais trabalhado ou mais desenvolvido, se calhar, do que aquele que eu tenho, e eu reconheço essa qualidade, mas vejo sempre as pessoas como iguais e como não havendo uma superioridade ou uma inferioridade, não é? Ou seja, todos nós temos algo que podemos aprender e algo que podemos ensinar uns com os outros. E essa ideia para mim faz muito sentido. No entanto, eu falei-te de trazer este tema porque acho que é uma coisa que tem um lado nocivo muito grande, não é? Tipicamente uma pessoa que tem mais caminho percorrido numa determinada área, como por exemplo, sei lá, a área da meditação, ou a sua sensibilidade, a sua sensibilidade, ou a sua mediunidade, etc. Muitas vezes ocorre às outras pessoas como uma pessoa que acaba, quer queira, quer não, estar num lugar de poder, não é? Ou seja, ela está num lugar Uhum. da mesma forma que um terapeuta, em relação ao seu cliente, está num lugar de poder, não é? Ou seja, é, e eu vejo muitas vezes, ou vejo algumas vezes, não vejo muitas porque também não vou muitas, mas já vi várias vezes, pessoas nesse lugar, de certa forma, a não, como é que eu ia dizer, a não respeitarem esse lugar de poder e, de certa forma, a abusarem desse poder. E eu acho que é uma coisa que a mim me preocupa. Acho que é uma coisa que me preocupa porque o dano que pode ser feito à pessoa pode ser um dano significativo. Uhum. Sei lá, tu estavas a dar um exemplo simples disso, não é? Que é quando as pessoas dizem, tu tens que fazer isto.
não é? Uhum. Tens aí um problema, então tu tens que fazer isto. Uhum. E isso, se a pessoa tiver consciente que está num lugar de poder e percebe que isso vai ocorrer à outra pessoa com um peso superior do que se for o teu amigo ou que se for outra pessoa qualquer a dizer a mesma coisa, não é? Então eu acho que é preciso ter muita consciência, ter muito presente esta responsabilidade que vem deste lugar. Não sei se queres. Sim, eu tenho muita atenção a isso na minha participação na vida das pessoas. Hum, e também reconheço que há colegas e há pessoas no mundo do desenvolvimento pessoal que têm uma atitude mais letiva e uma atitude mais de comandar, digamos assim, a vida dos outros. Eu não tenho nenhum problema quando tu dizeres a uma pessoa que é importante fazer assim ou é importante fazer de outra maneira. Eu Uhum, acho que é importante as pessoas escolherem aquilo que querem fazer. Acho que há diferentes posturas no meio da espiritualidade e uma postura mais de dar uma indicação específica a alguém não é necessariamente um abuso de poder. Há pessoas que precisam mesmo dessa orientação. Há um movimento dentro do mundo da ajuda, da ajuda espiritual e pessoal, que acha que considera que todas as pessoas têm as respostas internas, todas as pessoas têm o seu conhecimento mais profundo dentro de si e que o papel do terapeuta é guiar a pessoa até a pessoa encontrar essas respostas, essa orientação interna. Eu acredito nisto, mas também vejo muitas vezes ao longo do meu trabalho, no meu dia a dia, que há pessoas que, apesar de terem essa orientação interna, não fazem a mínima ideia como é que vão lá buscá-la e não vão lá buscá-la através de perguntas. Ou uhum, seja, por vezes nós temos que dar uma orientação específica ou convidar a pessoa a fazer um determinado trabalho, digamos, que de uma fase inicial pode ser mais diretivo para que a pessoa se encontre e entre, e então aí sim, digamos, vá buscar essa tal orientação interna a si mesma. Sim, eu acho que há abuso de poder, acho que há pessoas que têm uma postura que claramente se coloca acima dos outros e isso não é. Eu sugiro que, é como tu disseste, isso causa dano. Eu acho que isso é uma coisa lesiva, principalmente para alguém que é cliente e que está numa posição enfraquecida, que está a precisar de ajuda, que está a precisar de apoio, de orientação e que se calhar vai encontrar alguém que tem outro tipo de intenções e de necessidades. eu conheço vários exemplos de. Não quero estar aqui a citar nenhum, mas eu conheço vários exemplos em Portugal de entidades, digamos assim, que têm uma certa. Sabe, eu acho que acabam por funcionar um bocadinho como seitas, não é? Ou seja, há uma intenção de angariação, não é? Ou seja, há uma intenção de angariação de seguidores e de que esses seguidores adiram a uma determinada doutrina, ou seja, e de preferência que depois Certo? adiram a um determinado tipo de práticas e de trabalhos e etc. Um, e, e isto à partida não tem problema nenhum, excepto quando a pessoa decide, olha, agora já não é por aqui, ok? Esta prática foi importante para mim durante um tempo, mas agora já não sinto que seja por aqui, sinto-me apelido a experimentar outra prática ou fazer uma paragem e existe uma resistência. E eu já vi vários argumentos a serem usados que aparentemente parecem. Deixa-me dar-te um exemplo. Ou seja, imagina, tu decides, ok, eu estive a fazer esta prática durante um tempo e agora sinto que quero parar. Estou a fazer terapia e agora sinto que quero parar a terapia. E do lado do terapeuta vem uma conversa do género: mas isso se calhar é uma resistência, mas isso és tu que estás a resistir porque não queres olhar mais profundamente para a questão,
ou este tipo de argumentação que, na minha ótica, não está a ver o que a pessoa está a dizer. Não, quer dizer, não está totalmente presente a ouvir aquilo que a pessoa está a dizer. E estamos a falar no âmbito espiritual, ou seja, não estou a falar no âmbito psicoterapêutico, whatever. E eu já vi isto acontecer várias vezes, ok? Ou até as pessoas comentarem, aquela pessoa ela tem uma questão com o pai, mas ela não quer resolver. Este tipo de comentários, ou seja, este tipo de análises de algibeira, digamos assim, que na verdade contém em si um grande julgamento, não é? Contém em si um julgamento em relação ao outro. E eu acho que quando há julgamento, há pouco espaço para crescer. Não é? O julgamento é aquilo que te encolhe a tua casa, que te encolhe o teu ser, não é? Ou seja, porque está-te a dividir o mundo entre o que é adequado ou não é adequado, entre o que é certo ou o que não é certo. E sobretudo o julgamento quando vem com uma intenção manipulatória, digamos assim, eu acho Sim, que é muito limitador. E a manipulação não é fácil de ver para toda a gente. Eu acho que nem toda a gente tem a exatamente. capacidade de ver essa manipulação, sobretudo se estiver numa situação ou a lidar com uma questão que a fragiliza, não é? Sei lá, eu lembro-me uma vez que estava num contexto de grupo, uma atividade qualquer, e que eu vi o terapeuta que estava a conduzir o trabalho, basicamente a distribuir acusações pessoais sobre as pessoas, e aquilo, na altura, aquilo chocou-me, não é? Tipo, há um limite que não está a ser respeitado, e as pessoas aceitavam aquilo e achavam que aquilo era espetacular, não é? Porque depois às vezes nós temos este lado que podem nos estar a Gosta de bater, ser. mas se eu estou a receber atenção, eu sinto-me bem porque estou a receber atenção, apesar de ser uma atenção negativa e uma atenção que me diminui. E eu já vi isto acontecer muitas vezes. Não sei qual é que é a tua experiência. Eu penso que, para além de ser desrespeitador, enfim, eu acho que é perigoso a diferentes níveis. Para mim, a questão principal é a questão manipulatória, porque lá está, vamos um bocadinho onde estávamos, as pessoas por vezes estão fragilizadas, as pessoas estão a precisar de ajuda e encontram alguém que coloca as coisas nesses termos. Queres melhorar? Fazes isto. Se queres ser a melhor pessoa, fazes aquilo. Se realmente queres crescer espiritualmente ou evoluir espiritualmente, tens que acreditar nisto, tens que vir aqui às minhas sessões, tens que fazer não sei o quê. É como esta ordem de ideias de se queres fazer isto ou ser esta pessoa, tens que fazer aquilo ou acreditar em tal coisa, é a regra, digamos, é a fórmula básica de uma manipulação. Portanto, é alguém que te está a dizer que se queres ser crescido ou evoluído espiritualmente, ou se queres estar bem de saúde, ou se queres estar bem de relacionamento, deves fazer aquilo. Ou tens que acreditar em tal coisa. E isso para mim, eu quando ouço essas coisas, todos os meus sinais, semáforos encarnados ligam-se imediatamente e assinalam alguma coisa que eu sinto que é perigosa, que eu sinto que é lesiva, que eu sinto que é alguém que está com umas intenções que não são as melhores intenções naquele momento. Não quer dizer que sejam más pessoas ou melhores ou piores pessoas, quer dizer que estão a criar uma situação de manipulação. Estão, como tu disseste, estão a atrair pessoas que têm essa carência. Eu vejo Sim. muito isso em Portugal, sim. Para mim, dos exemplos mais clássicos disto é tu dizes assim: epá, estou com tosse. E a pessoa vira-se para ti e diz assim: isso é porque não estás a exprimir alguma coisa que precisas exprimir. E assim: olha, e se fosses para um sítio que eu cá sei? Não é? Tipo, pá, deixa-me ter a minha tosse. Não é? Tipo, estou só a dizer que estou com tosse. Não. Sim, se calhar até pode haver uma coisa qualquer, mas há aqui claramente eu sei mais do que tu, não é? Eu estou a ver mais do que tu. Não sei se tu Eu sou se mais consegues. do que tu. Sim, eu sou mais do que tu. Eu acho que é o que essa mensagem está a querer dizer. Tu não és capaz de ver os teus problemas, porque eles de alguma forma estão escondidos, e então eu estou-te a dizer o que é, porque eu sei o que é sobre ti.
a essa Exatamente. atitude. Mas isso são coisas, sabes que eu também, esse tipo de coisas eu detecto-as um bocadinho logo, porque isso são coisas que já são estudadas há imenso tempo. Isso é aquela ideia, isso até tem um nome, que é quando tu és ignorante e não sabes que és ignorante. Quando tu sabes, achas que sabes muita coisa e falas com uma atitude super convencida de que estás certo e com aquele positivismo e aquela confiança toda, no entanto só estás a dizer disparados, são sorrilhos disparados que quem te está a ouvir de fora e não sabe daquele assunto vai ficar super convencido que tu tens toda a razão e que sabe exatamente o que é que estás a falar. Que és o senhor daquela verdade e que realmente és uma pessoa culta e versada naquele tipo de assuntos. Mas quem realmente percebe o que estás a dizer fica intrigadíssimo e espantadíssimo com o nível de ignorância e depois a ignorância sobre a própria ignorância. Ou seja, tu não sabes que não sabes. Tu Sim. convenceste que sabes e convenceste que de alguma maneira isto tem a ver com ideias e ao mesmo tempo com o que tu acreditas sobre ti próprio, não é? Por exemplo, quando alguém te diz isso, aquela pessoa acredita que está acima de ti ou que tem alguma ascendência sobre ti de alguma maneira. Então ela sente-se no papel, no dever, de te dizer, de identificar um problema ou de identificar uma solução para um problema. Que é Sim. algo, pá, desinteressante, eu acho. Sim. Isso é aquilo que Sim. o Hugo Seixas, CEO do Contrato Cósmico, chamamos muitas vezes a isso o dar rifas, que é quando tu não conheces a pessoa de lado nenhum, quando estás ao pé da pessoa e tens assim uma impressão qualquer e depois dizes, olha, o que se passa contigo é isto, o teu problema é este. Estás a ver? Lanças uma ideia, passas uma mensagem, é como as pessoas dizem. Eu passo mensagens, eu dou assim, quando estou ao pé de alguém e sinto alguma coisa, tenho que dizer. E isso às Não tens. vezes não tens que dizer. Não tens que dizer, porque muitas vezes estas pessoas, e eu percebo que muitas vezes estão aqui muito boas intenções e nem sequer estou a pôr isso em causa. Mas o efeito lesivo que nós estávamos a falar, de nós podermos estar a dizer alguma coisa a alguém, primeiro que a pessoa não pediu, depois nós não sabemos nada sobre a pessoa, uma impressão nossa, uma sensação, uma intuição, é isso só, é só uma intuição. Ela pode estar mais certa, pode estar mais errada, a pessoa pode estar preparada para ouvir aquilo, pode não estar preparada para ouvir aquilo. Um, e o facto de nós passarmos uma mensagem a alguém quando ninguém nos pediu essa mensagem é pura estar acima de alguém. É É uma puramente. arrogância, não é? É uma arrogância total. É uma arrogância total. E vem disfarçado com eu gosto de ajudar. Não é? Vem sobre a capa de eu gosto de ajudar, eu faço o que os guias me pedem, eu canalizo, recebo informação e tenho que a passar porque me estão a dizer para fazer, porque me estão a dizer para pedir. Quando a gente sabe que não é assim. Não é? Até pode ser assim, mas a questão é Quer quem dizer, está a passar a mensagem os és guias tu, não. Sim, percebes? sim, sim. Quem se está a colocar nessa posição és tu que te estás a colocar nessa posição. Portanto, mesmo que tu sabes alguma coisa sobre uma pessoa, tu não tens que dizer, é o que estavas a dizer há bocado, tu não tens que falar. Isso pode colocar, mesmo até a nível, na relação que tens com essa pessoa, de uma forma, como tu disseste, arrogante, não é? Porque aquela pessoa pode achar, mas quem é que este ou esta pensa que é para vir falar sobre a minha vida? O que é que ela sabe de mim para me vir dizer alguma coisa destas? Portanto, é esse o risco. Sim. Está aqui É a uma pessoa pessoa. perder a credibilidade, é a pessoa enfim, razão naquele momento, perder Está aqui precisão. o Tiago a dizer que grave é também quando não existe problema nenhum e é criado ou induzido um problema que passa a existir. Eu também já vi isto acontecer. Não sei se tu já viste. Se, Sim, eu nas se... minhas formações, quando estou a dar leitura de registros acásticos, há uma coisa que nós falamos e que para mim é muito clara, que é a pessoa entra com um problema, não pode sair de lá com dois problemas. E muitas vezes o que eu vejo em consultas é que as pessoas entram com uma situação e mesmo que essa situação até seja resolvida, seja abordada ou tratada em consulta, há um outro problema com que a pessoa sai quando abandona a consulta. Ou seja, eu sinto que isto por vezes confunde as pessoas, ou seja, por vezes as pessoas não. Lá está, é como essa pessoa estava a dizer. Eu nem me tinha apercebido que tinha este problema, não é? Por exemplo, a situação que estavas a relatar.
Eu estou a contar, se alguém me diz, isso é porque não estás a experimentar alguma coisa, se tu estás frágil, tu vais começar a pensar o que é que eu não estou a exprimir, não é? O que é que eu não estou a dizer, o que é que eu estou a esconder para dentro, o que é que isto me está a provocar. Sim, 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 não. E às vezes é mesmo. É porque a Como seguir é à tosse vem um cancro. Não sei se tens noção disso. Se tu Exatamente. retens muito e se não verbalizas, a seguir à tosse tu tens uma doença muito grave a acontecer. Exatamente. Exatamente. E às vezes sei lá, este exemplo eu acho que é um exemplo paradigmático, que é tu partilhas, imagina, que sei lá, uma situação qualquer com uma pessoa e partilhas que sentes que a relação está complicada, que existe ali uma tensão ou que existe ali uma coisa qualquer e alguém te diz, mas isso é porque ela te está a mandar mais energias ou porque ela te fez não sei o quê, ou te fez uma amarração brasileira, como dizia um amigo meu a brincar, a gozar no outro dia. Uhum. Este tipo de ideias, não é? Este tipo de ideias de que o outro me fez mal. Eu lembro-me que vi uma vez um vídeo de um tipo que também faz assim uns vídeos sobre estes temas da espiritualidade, que uma vez recebeu uma cliente que tinha ido lá a um xamã qualquer e que lhe tinha tirado lá um mau olhado qualquer e tinha posto num frasco. E que ela não podia abrir aquele frasco nunca mais na vida. Né? E depois o gajo, quando a tipa foi lá, a primeira coisa que ele fez foi abrir o frasco e cheirou. Cheira bem. E um bocado este tipo de ideias, não é? Este tipo de ideias que parece que são ideias que só funcionam se a pessoa souber, não é? Este, hum, este tipo de crenças, não é? Tu Uhum. precisas de ser de alguma forma contaminado pela ideia para que ela tenha efeito Uhum. sobre ti, não é? Um, e Hum, depois até pode haver digamos assim, até pode haver um efeito placebo e tu de facto sentiste porque arrumaste na tua cabeça, ok, então isto é isto, não é? E trazer-te esse descanso. sim. Mas independentemente, ou seja, o que eu queria focar aqui é, é, é quando isto acontece em termos de palpite, não é? Ou seja, quando isto acontece em termos de excesso de voluntarismo, não é? Ou seja, hum, Bem, deixa-me dizer que e eu ouço e desculpa, deixa-me só para muitas. terminar. Só para terminar, e normalmente são sempre ideias que te desresponsabilizam. Sim, totalmente. E isso não vem só de outras pessoas, vem muitas vezes, eu ouço isso muitas vezes ao longo dos anos. Isso para mim é um pão nosso de cada dia. Alguém que tem um problema e que me vai dizer alguém me fez alguma coisa, alguém me fez um trabalho, alguém me fez uma magia, alguém me fez uma bruxaria. Depois, em diferentes zonas do país, as pessoas chamam coisas diferentes. Mas alguém me fez, porque aquela pessoa às vezes são problemas nas relações, os maridos estão diferentes e a partir daquele momento aquela pessoa mudou, portanto foi alguma coisa que alguém lhe fez. Portanto, há sempre assim umas ideias. É assim, tem que haver essa conexão, ou seja, a pessoa tem que estar. Para mim, é uma conexão vibratória. Ou seja, se a pessoa está por exemplo, a passar por uma depressão ou por uma fase complicada na vida, ou morreu alguém importante, ou foi despedida, ou teve um acidente, ou está com uma doença, ou uma coisa qualquer, isso vai fazer com que a pessoa, de alguma forma, eu vejo assim, com que a pessoa baixe a sua frequência. E, por exemplo, coisas que estão a esse nível e que podem ser lançadas contra ti, podem-te encontrar o tal equivalente de frequência e criar o tal efeito ou criar a tal união. E não tem que ser uma bruxaria ou uma olhada, nem coisas feitas de uma maneira muito técnica, ou muito primitiva, ou muito africana, ou muito brasileira, ou muito coisas assim mais, digamos, mais antigas. Por vezes é apenas uma inveja, é apenas qualquer coisa que aquela pessoa, Um um conjunto, ressentimento. um sentimento, aquela pessoa não vai com a tua cara, aquela pessoa não gosta de ti por causa disto ou por causa daquilo, e isso pode afetar as pessoas. Eu sei que isto é um bocado estranho, e deixa-me dizer que eu, quando comecei a trabalhar nestas áreas, isto era a coisa mais ridícula para mim, mas eu vejo isto a acontecer às vezes com algumas pessoas. Não, Acho que a maioria. eu também vejo isso a acontecer e até já vi isso a acontecer comigo. Mas a diferença é, ou seja,
por um lado, para já a diferença é se isso é uma coisa que surge em consulta ou se é uma coisa que alguém te diz em jeito de conversa de café. Para mim, essa é uma distinção significativa, não é? Mas aí eu sinto que vai pegar numa cultura que nós temos à volta disso, que é, eu sinto que em Portugal há a ideia de que se alguma coisa te corre mal é porque alguém tem inveja de ti ou porque alguém te fez mal dessas maneiras. Portanto, eu sinto que, e aí já não é só quem te está a dizer, é quem também está a receber essa ideia que vai perfeitamente agarrar nisso e vai ficar com isso. Portanto, a partir daí, sim, alguém me fez mal, sim, alguém disse isto, sim, alguém disse aquilo. Uhum. Eu acho que a parte que para mim me assusta mais é a parte da desresponsabilização. Portanto, é porque a partir desse momento algumas pessoas vão começar, ok, então se é bruxaria, não posso fazer nada. Não depende de mim. Não é? Tenho que ir a alguém para que essa pessoa resolva isso. Porque eu não posso fazer nada. Uhum. Portanto, muitas vezes depois vês esta ideia muito vitimizante, muito Desempoderadora, não é? epá, porque aquilo que eu vejo depois na prática, na vida real, é que há pessoas que adoecem com estas ideias. Não é? Há pessoas que se já estavam mal, se tinham algum problema que era real, acreditar nisto e no que lhes fazem mal ainda desce mais a vibração e ainda se torna mais complicado. Pois há pessoas que dão rios de dinheiro para tratar este tipo de problemas. Portanto, Sim, mesmo eu já vi muita coisa, já me contaram muita coisa a este respeito. São coisas surrealíssimas. sim. E diz-me uma coisa, o que é que tu consideras que, ou seja, o que é que nós podemos partilhar que ajuda as pessoas a identificar este tipo de comportamento, este tipo de ideias, não é? De ideias manipulatórias ou de estratégias de manipulação? De que forma é que nós podemos acrescentar, não é? A quem nos está a ouvir no sentido de alertar, além do que já alertámos, não é? Surge-te assim alguma coisa? Acho que há uma coisa muito importante que é as pessoas. Hoje em dia há um mundo de informação. Eu outro dia estava numa formação de registros acásticos e uma das alunas estava a dizer é que é tanta coisa que eu já não sei em que é de acreditar, não é? E a verdade é que cada vez mais tem sido assim e cada vez mais será assim. Cada vez mais nos vai chegar mais informação. Coisas que as pessoas se conectam dessa maneira, ou seja, tu não sabes se aquilo é verdade, se não é verdade, é como estavas a dizer no início. Isto não é uma questão de verdade, é o que é que ressoa contigo, é o que é que entra em ressonância contigo, o que é que está mais próximo da tua ideia. E eu sinto que é fundamental, numa época e num momento da história em que cada vez haverá mais informação e cada vez haverá mais informação disponível para as pessoas, que nós ativemos o nosso GPS interno de saber onde é que estamos, quem é que somos, quais são as nossas ideias, o que é que estamos aqui a fazer, quais são os nossos valores, o que é que eu quero para mim. Porque se eu sei isto, eu não tenho que saber isto sempre, ou isto não tem que ser sempre claro, não é? Nós não Claro. somos sobre-humanos e temos dúvidas e avançamos e a ideia é essa. Mas se eu tenho uma ideia mais ou menos clara, ou se eu avanço pela vida com ideias estruturadas em relação a isto, é muito mais fácil eu perceber quando é que alguém está a dizer-me alguma coisa que vai de encontro a esses valores, que é a favor dessas minhas ideias e daquilo que eu acredito, ou quando alguém me está a dizer alguma coisa que não faz sentido, ou que mesmo que seja verdade, mesmo que seja muito verdade, a questão aqui do fazer sentido é com o intuito de haver um ponto de relação com o momento em que nós estamos na vida. Sim, Onde eu quero chegar com isto é, se alguma coisa nos faz sentido, não quer dizer que seja verdade. sim, Há alguma coisa que me sim, pode sim. fazer muito sentido, mas aquilo não tem que ser verdade. Aquilo tem um ponto de ligação, são pontos de ligação fortes com o momento em que eu estou a passar na minha vida. E às vezes é importante as coisas nos fazerem sentido, as coisas terem ressonância connosco. Não quer dizer que elas sejam verdade. Eu posso acreditar muito numa coisa e uma ideia me fazer muito sentido nesta fase de vida, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos, eu achar que aquilo não faz mais,
e passar à frente e acreditar noutras coisas e avançar. Este sentido de observação e de crítica no sentido de perceber o que é que me estão a dizer, de avaliar o que me estão a dizer, de sentir o que me estão a dizer, eu sinto que é cada vez mais importante. E para mim é o aspecto fundamental entre aquelas pessoas que são levadas em manipulação e aquelas pessoas que conseguem observar e dizer, epá, isto não é para mim, pelo menos nesta fase não é para mim. Eu sinto que isto é importante. Estão-me aqui a surgir outras duas ideias que eu acho que também são muito importantes para isto, que é, uma delas é eu ganhar, como é que eu ia dizer? Eu ganhar à vontade com não saber coisas, não é? Hoje em dia, quando se está a discutir um tema qualquer, parece que as pessoas têm que ou ser a favor ou ser contra. Parece que não há espaço para não saber, não há espaço para dizer, olha, não sei, posso olhar desta perspectiva, posso olhar daquela perspectiva, ou mesmo em relação a coisas em que já existe um conjunto de ideias, seja na comunicação social, seja na própria sociedade, que quase que te obrigam a acreditar que é daquela forma, parece que tu não podes dizer, olha, sim, tu estás-me a dizer isso, toda a gente está a dizer isso, mas eu não sei. Não é? Este não saber, eu acho que é fundamental para eu reduzir a probabilidade de ser manipulado, não é? Que na verdade vem de um. Ok, mas será? Será que isso é mesmo assim? Será que de outra forma não faz sentido? Sei lá, para mim um exemplo crasso disto é a questão do aquecimento global, não é? Que quando nós éramos novos, o que se falava era de reciclagem, depois passou-se a falar de aquecimento global e agora fala-se de alterações climatéricas. Quando os próprios cientistas estão a discutir se já há de facto impacto naquilo que o homem, na presença do homem no mundo, nas alterações climatéricas. Que estão a haver alterações climatéricas, é óbvio. Agora, que as alterações climatéricas são consequências da ação humana, não é nada óbvio, cientificamente. Quer dizer, não estou a falar em termos de opinião tua ou minha. Não é? Então está aqui imenso espaço para nós trazermos questões, para dizer, olha, não sei, se calhar é assim, mas se calhar também não é assim, mas se calhar apesar de ser assim, faz sentido ser assado, não é? Mas este poder-se discutir estas coisas sem ter que ser obrigatoriamente ou a favor ou contra, não é? Que é muito um bocado a ideia do debate político, não é? Há uns que têm a certeza que são a favor e os outros têm a certeza que são contra. Que é muito semelhante a um jogo de futebol, não é? Se tivesse um tipo do Sporting a ver um jogo do Sporting Benfica com um tipo do Benfica e há uma falta, os dois acreditam 100% um que foi falta e o outro que não foi falta. Como é que é possível duas pessoas inteligentes acreditarem a 100% em coisas que são contrárias em relação à mesma realidade, não é? E eu acho que cultivarmos este espaço interno de não saber coisas, eu acho que é fundamental. Para mim, pelo menos, tem sido fundamental. Sim, eu também queria acrescentar aí que isso para mim faz muito sentido. Eu acho que cada vez mais também me coloco nesse espaço de não saber no sentido curioso, ou seja, estar disponível, estar receptivo a saber mais, não me sentir na obrigação de tomar uma posição em relação a alguma coisa, não é? É muito isso que tu disseste, nós entramos muito nestas ideias da espiritualidade e do desenvolvimento pessoal como se fosse um debate político, em que as pessoas têm que se posicionar de uma forma muito sólida em relação ao assunto. E eu sinto que não é isso. Eu sinto que, de facto, esse espaço de não saber, esse espaço de não ter a certeza, esse espaço de estar curioso e de fazer uma experimentação, eu acho que é aquilo que mais faz sentido hoje em dia para que as pessoas possam desenvolver a nível espiritual. Sim. E estar dentro deste mundo com esse lado de não me deixar levar. Sim. Não reduzir as minhas ideias, os meus pensamentos e as minhas dúvidas, porque o outro que à partida sabe mais está a dizer algo que vai contra as minhas ideias. Aquilo que o outro Sim. está a dizer que vai contra as minhas ideias é espetacular para eu poder questionar e rever as minhas ideias, mas não para eu abandonar as minhas ideias, não é? Certo, e nem é só a questão do outro que sabe mais, é o outro de quem eu gosto. É o outro com quem eu tenho um compromisso, com quem eu tenho uma amizade, uma lealdade. Eu não tenho que concordar com essas pessoas. Não temos que estar na mesma onda a toda a hora.
Eu sinto que é importante isto, não é? Não é uma falta de respeito eu dizer a uma pessoa, olha, eu não estou a sentir isso que estás a dizer, ou para mim isso não faz, não tem lógica neste momento. Se calhar vou pensar ou vou refletir, mas neste momento de facto não concordo com isso. Isto Sim, não é uma falta de respeito dizer isto. É inclusivamente uma postura correta para ter em relação a outra pessoa. sim. Na verdade, até é uma posição, é uma postura de mais respeito, porque eu estou de facto a respeitar aquilo que o outro está a dizer e de facto Certo? a ter E isso a em respeitar-me a consideração. mim, e a Sim, respeitar-me a mim na minha, no meu não saber, não é? Neste meu estado de curiosidade ou no meu estado de flexibilidade em relação àquele assunto. sim. Há outra ideia que eu acho que acho que também para mim tem sido muito útil hum, na perseguição da minha curiosidade, que é esta ideia de desmistificação do divino. Hum, Se eu consigo explicar isto um bocadinho melhor. Quando eu comecei a trabalhar nestas áreas, eu próprio eu tinha um conjunto de crenças muito os guias estão lá em cima, ou Deus, ou não sei o quê, eu estou aqui em baixo, sou um miserável, o que é que eu posso fazer? Quer dizer, estou a exagerar, né? Mas é o que é que eu posso fazer para vos agradar e para vos servir e não sei o uhum, quê. Eu precisava de ajuda aqui com esta questão, mas também não vos quero chatear. uhum, Um, uh, Quer dizer, eu sou aqui um reles ignorante e como é que eu não sou merecedor, seja do que for, uhum, não é? E todo este conjunto de ideias foi ideias que eu tive que trabalhar para as lapidar, eu tive que trabalhar internamente para retirar-lhes força, uhum, porque é algo que me foi incutido pelo meio onde eu vivo, e eu sinto que é muitas vezes um obstáculo ao crescimento das pessoas e, por outro lado, muitas vezes é usado como argumento manipulatório também. Esta ideia de sim, muito, superioridade do divino, muito, não é? sim, muito, E a partir do momento em que eu comecei a tratar os meus guias por tu e a vê-los como uma cooperação, ou seja, a ver os seres de luz, que se lhes queira chamar, como esforços conjuntos, como cooperação, não é? Ok, como imagina, eu posso dizer, olha, Pedro, eu preciso de ajuda aqui com as mudanças, podes-me ajudar a fazer estas mudanças e nós cooperamos para esse fim. Eu não estou acima de uhum, ti, nem tu estás acima de mim, não é? E esta visão sobre o divino como esforços de cooperação, para mim foi muito revolucionária. uhum. Mas requereu trabalho, ou seja, requereu que eu desconstruísse o outro conjunto de ideias que eu tinha. E sinto que muitas vezes as pessoas permitem-se ser manipuladas por conta dessa superioridade divina. Não sei se queres. Essa para mim, isso é o outro nível ainda de manipulação e de cedência de poder, não é? Porque eu acho que essa questão é uma questão, acima de tudo, cultural. Porque nós vivemos numa cultura em que alguém te diz que Deus está acima, que tens que fazer o que esta instituição, ou estas pessoas, ou este grupo te diz. Então, tu cedes a tua vontade, cedes o teu poder, a tua capacidade de decisão para a dares a, essa, a esses seres, ou a essa instituição, ou a esse grupo, ou seja o que for. Ou seja, tu aí perdes imediatamente poder pessoal quando te colocas numa visão hierárquica em que há alguém que está em cima e alguém que está em baixo. A diferença disto é exatamente o que tu trouxeste, ou seja, se tu estiveres num processo de colaboração, num processo de cooperação com o divino, ou com outras consciências que possam estar, que não são visíveis fisicamente, a tua postura, o que tu vais pedir, e não só o que tu vais pedir, mas o que tu vais receber dessas entidades, dessas consciências, é algo que te respeita, porque tu estás a colocar-te nessa posição de respeito perante o divino. Não estás a criar uma relação hierárquica, uma relação de cedência-poder, uma relação de, em que estás, digamos,
deixar de te responsabilizares para a tua vida para dares ao outro lado essa orientação. Sim, e uma das coisas, uma das situações em que eu vejo isto muito a acontecer é em pessoas que têm uma sensibilidade mediúnica mais apurada. Por exemplo, imagina pessoas que conseguem ver coisas que não são visíveis ou que conseguem ouvir, conseguem ter algum tipo de clarividência, não é? Um, e depois acaba por haver, às vezes, uma certa, como é que eu ia dizer, uma certa mistura, não é? Do que é clarividência e o que é que não é clarividência, não é? Por hipótese, sei lá, eu quando estou a canalizar eu consigo ver entidades, eu consigo ver outras consciências, consigo ver energias, mas isso não quer dizer que quando eu estou no meu dia-a-dia que eu consiga ver isso, não é? Um, e, e às vezes há um bocado eu acho que há um bocado este tornar divino as pessoas que têm algum tipo de capacidade paranormal, digamos assim, ou alguma capacidade extrasensorial, não é? Sim, eu acho que as pessoas, digamos, o cliente, entre aspas, torna divino, mas eu sinto que as pessoas têm essas capacidades também, se colocam a jeito para isso. Também E alimentam, também alimentam alimentam esse. completamente isso e muitas delas recebem com muito agrado essa reverência toda. Hum, eu acho que isso é um fenómeno, é um fenómeno. Eu não sei se isto existe fora de Portugal, deve existir, mas aqui em Portugal há um lado por exemplo, há uma coisa que eu noto que é a mediunidade é uma coisa que te faz sofrer. Acho que é uma crença que eu já vi aí muito. Ou seja, se tu tens algum tipo Que te de faz sofrer mediunidade, que te faz ficar que depois não podes casar, é tipo tens de ser pobre, tens que ser tens que estar ao serviço. Tens que fazes estar ao voto de serviço. castidade, voto de pobreza, voto de não Tudo. sei o quê. Sim, tens que estar completamente ao serviço e vais sofrer com isso. Ou seja, esse sofrimento é quase como te dá ainda mais uma razão para que as pessoas ainda te façam mais reverência. É uma situação estranha. Eu acho que há uma mudança, eu sinto que há uma mudança a ver, principalmente nestas gerações mais novas, os miúdos mais novos já vêm com essas capacidades um pouco mais normalizadas, digamos, mais desenvolvidas ou mais ativas. Então, essa ideia de que qualquer característica mais espiritualizada em alguém, primeiro, que é uma característica especial, não é. Sim. Depois, que é uma característica que traz sofrimento, não traz se for bem gerida. Um, que tens que estar ao serviço disso e que essa característica vai mandar em ti, só se tu deixares. Como qualquer outra coisa. Né? Como qualquer outra coisa. Como qualquer outra coisa. Sim. Há um fascínio, eu acho. Eu acho que isto é uma coisa interessante em Portugal. Há um fascínio pela questão da mediunidade, pela questão do ter contacto com consciências ou pessoas que já faleceram do outro lado. Um, mas é interessante que as pessoas que fazem bem isso, mas fazem mesmo bem, são muito poucas. E eu já vi pessoas a fazerem isso muito bem em Portugal. E normalmente são aquelas que têm menos ego ou menos necessidade de aprovação. Porque são aquelas que sabem que estão a fazer corretamente e que sabem o que é que estão a fazer. Portanto, não precisam de se Sim. infectar de poder. Não precisam de se trazer o poder a elas próprias. São pessoas profundamente normais, com uma vida com os problemas e as qualidades e o dia a dia de qualquer outra pessoa, simplesmente fazem muito bem aquilo que dizem que fazem. Aqui a Isabel pergunta: então, mas o divino não é tácito que seja superior? Depende da forma como Queres nós o responder? vermos. Eu vejo o divino como algo que está em colaboração comigo. Eu vejo o divino como sendo, eu estou aqui a fazer o meu papel na Terra, dentro do corpo físico humano, tenho as minhas coisas a fazer. Não é que sejamos a mesma coisa, é que temos papéis diferentes, mas estamos em colaboração. É como, por exemplo, numa empresa, as pessoas têm diferentes papéis, diferentes posições dentro de uma empresa, mas se metade daquelas pessoas foram embora,
aquela empresa tem que se reestruturar toda ou simplesmente desaparece porque quem estava a fazer aquele papel já não está. Então, aquilo que eu sinto em relação ao divino, ao outro lado, é que eles estão em colaboração comigo e eu estou em colaboração com eles. Eu, se calhar, preciso da orientação deles ou de alguma orientação para fazer aquilo que vim cá fazer, e eles têm que me dar as condições para isso. Ou seja, tem que se criar o contexto para isso. Então cada um tem um pouco o seu papel, digamos assim. Não há tanto eles são superiores a mim ou eu sou superiores a ele ou inferior. Eu não tenho uma visão hierárquica do mundo espiritual. Eu tenho Eu também uma não. visão colaborativa. Eu tenho uma visão integrativa. É como se nós fizéssemos todos, somos todos peças de um puzzle. Nenhuma peça é mais importante que a outra. Isabel. É um pouco assim que eu sinto, mas não, Lá está, não quer dizer que seja uma verdade não absoluta, não quer é? dizer que isto seja uma verdade absoluta, é apenas a minha maneira de estar e a minha maneira de ver. Eu não tenho necessidade de me ter razão em relação a isto. É indiferente que as pessoas acreditem nisto ou não. Sim. A minha visão é muito semelhante a essa. E até agora sinto. E eu não, a minha visão inicial não era essa. A minha visão inicial era muito. Era muito. Como é que se diz? Era muito hierarquizada. Eu venho de uma visão muito hierarquizada. E sinto que, à medida que fui conseguindo desconstruir essa visão hierarquizada, fui relaxando. E esse relaxamento permitiu-me ir vendo mais coisas, estou a falar, ou seja, mais ideias, ir expandindo a minha compreensão das coisas, porque de repente houve peças que se começaram a ligar, houve coisas que começaram a fazer, que se começaram a ter lógica. Ah, ok, então se isto é assim, então isto faz sentido com aquilo, não é? Ou seja, Uhum. hum, Tenho uma ideia. Uma vez estive a fazer uma formação que há uns anos e nós estávamos a fazer uma meditação que era o guia interior, eu já não sei como é que ele se chamava, mas era qualquer coisa deste género. Então, nós fechávamos os olhos, aquilo era uma meditação guiada, e estás num prado e num campo, e é muito bom, e é muito isto, e é muito aquilo, e agora vais ver um monte. E quando tu vês um monte, vais subir a esse monte. E lá ao cimo desse monte vais ver uma figura de branco, não sei quê, não sei quê. Repara como, só numa descrição deste género, uma simples meditação guiada, tu já estás a dizer, já estás a perpetuar a ideia de que os guias estão num sítio superior a ti, àquele em que tu estás. sim, E sim, eu sim, sim, perguntei ao sim. formador, mas porquê é que o guia não pode estar sentado num banco de jardim e eu vou ter com ele ou ele vem ter comigo? Porquê é que ele tem que estar num sítio acima de onde eu estou inicialmente? Portanto, eu sinto que a ideia aqui é, a partir do momento em que tu te colocas em colaboração, essa colaboração acontece. A partir do momento em que tu te colocas abaixo, é como se tu te alinhasses com seres que querem que tu estejas abaixo. Sim. E não com seres que querem que tu estejas em colaboração. Sim, sim, sim. É isso que eu sinto. Bom, estamos aqui há uma hora já, não parece? Parece que estamos a estar aqui há 10 minutos. Portanto, se calhar abrimos um espaço para se alguém quiser trazer alguma pergunta, se alguém quiser Eu que gostei a das gente perguntas da comente. Isabel. Acho que ela colocou boas questões, porque este é um assunto importante, a questão das hierarquias, a questão da perspectiva que nós temos em relação ao divino, essa maneira tradicional de reverenciar, de nos punirmos. Repara como Eu acho que. Desculpa, diz. é isso, ou seja, esta ideia de que alguém que tem realmente poder sofre pelos outros e sofre pela humanidade. Isto é uma ideia já muito batalhada, muito antiga, né? São coisas com milhares de anos, mas que estão muito inseridas na nossa cultura. Então, eu sinto que é importante nós debatermos isto e pelo menos partilharmos algumas ideias, as nossas ideias sobre este assunto. Portanto, eu agradeço à Isabel, acho que é Sim. Estava-me aqui a surgir esta ideia de que nós enquanto humanos, nós, quer queiramos, quer não, temos muita tendência de olhar para o que nos rodeia a partir daquilo que é o nosso conhecimento, não é? Nós projetamos, seja naquilo que não conhecemos, ou mesmo naquilo que conhecemos, organizamos
de uma forma semelhante àquilo que é o nosso conhecimento prévio, não é? Por exemplo, nós olhamos para os Exato. animais, e temos necessidade de os hierarquizar, não é? O leão é o rei da selva, depois estão os mamíferos, depois... Quer dizer, Uhum. isto... Nós podemos Sim. olhar exatamente para a mesma realidade sem essa noção de hierarquia, não é? Essa noção de hierarquia é algo, é algo que somos nós que colocamos, provavelmente, Certo. não é? Temos E aqui se tu uma... fazes isso, se tu fazes isso com o divino, é muito provável que faças isso entre seres humanos. Ou seja, que haja uma estrutura dentro da tua cabeça hierarquizada sobre... Há pessoas que são mais importantes do que outras, há pessoas em quem eu tenho que me colocar abaixo ou que me colocar acima em relação a outras. Portanto, se nós fazemos isso em relação ao divino, nós fazemos isso entre nós. Há aqui uma pessoa que Alinhamos partilha... com estruturas de poder. Diz. Sim. Eu acho que eu gostava muito de explorar esse tema mais profundamente. Uhum. Está aqui uma pessoa que partilha aqui uma experiência e diz que para ela faz sentido que o divino está dentro de nós. Esta ideia está dentro de nós em sintonia connosco. Há muito esta ideia, não é? Da centelha divina, de Deus está dentro de nós. Hum, eu acho que também é um tema que dá para mangas, porque só o conceito de Deus, não é? Partilhar ideias sobre o que é o conceito de Deus para cada um, só isso acho que já é um tema infindável. Mas não sei se queres fazer assim, algum comentário breve sobre esta Essa ideia. ideia da centelha divina, essa ideia do espírito, digamos, aquela a parte de Deus que está dentro de nós, é como, por exemplo, tradições muito antigas, a Cabala, enfim, muitas coisas falam exatamente sobre isso, que é a parte divina está cá dentro. Portanto, essa ideia, eu gosto dessa ideia, eu acho que é uma Uhum. narrativa interessante sobre a espiritualidade. Eu acho que Deus e o divino está em todo o lado. Portanto, eu acho que está dentro e está fora de mim. Sim. Eu não, Eu eu gosto não muito da acho que ideia. haja coisas mais ou menos divinas. Eu acho que a realidade à nossa volta, seja coisas materiais ou não, ou espirituais, ou sentimentos, ou crenças, ou ideias, tudo tem um lado, tudo está aqui em interação connosco. Portanto, tem esse potencial de nos fazer desenvolver e de nos fazer crescer. É divino nesse sentido. Ok. Eu tenho uma última pergunta para terminarmos. Tu acreditas em pessoas iluminadas? Se eu Também acredito em podes pessoas dizer iluminadas. que não sabes. É legítimo. Mas a ideia de seres Sabes que eu não iluminados é uma vejo, ideia. sabes que eu não Diz. vejo as pessoas como iluminadas. E isto fazendo aqui a volta para o que nós estávamos a falar no início desta gravação. Por exemplo, com livros, eu quando gosto de um autor, eu fico fascinado com o autor. Eu vou ler vários livros do mesmo autor, mesmo que os livros nem tenham assim boas críticas. Eu gosto de ler livros daquele autor e gosto de perceber o que é que as pessoas estão a dizer. Mas também rapidamente me passa. Ou seja, rapidamente passa outro autor, rapidamente passa outra situação. Era o que nós estávamos a falar, interessa-me por espiritualidade, mas depois me interessa-me por outras coisas e vou oscilando. Eu não coloco as pessoas nessa posição de estarem iluminadas ou não iluminadas, ou mais iluminadas ou menos iluminadas. Eu acho que há pessoas que. O que eu vejo, por exemplo, em consulta é que há pessoas que aprendem com a vida muito facilmente, ou seja, que estão muito disponíveis para crescer. Sabes, são pessoas que se questionam muito, são pessoas que hum, têm uma consciência de quem são. E essas pessoas às vezes têm uma facilidade de aprender com a vida. Isto nem tem a ver com a idade, as pessoas nem precisam de ser espiritualizadas. Há pessoas que até não acreditam em nada disto que nós estamos aqui a falar e que têm estão disponíveis para crescer e para aprender e para serem aventureiras ao longo da vida. Eu acho que essas pessoas às vezes transmitem uma luz que eu gosto. Agora, ver alguém iluminado no sentido de aquela pessoa é superior a mim, ou eu sou inferior àquela pessoa, ou, por exemplo, eu olhar para alguém e dizer esta pessoa hum, como não é tão iluminada como eu, então é inferior a mim, eu não faço isso. Não tenho esse. Eu acho Nem me que tu sai és. isso, é que isso nem me sai. Não...
Acho que tu és muito mais simpático do que eu, porque eu acho que a iluminação é só um ótimo negócio. Acho que é só uma ótima forma de fazer dinheiro. Sim. Mas pronto, isto é, eu como sou palhaço, posso dizer estas coisas. Mas é assim, há pessoas, eu não sei como é a tua experiência, mas não há pessoas que te fascinam na vida. Sim, Não sim, sei, há mas pessoas que. de todos os, De como tu todas, de estavas a todas as dizer, de todas áreas. as áreas de vida, de todos os espectros, de todas. Há pessoas que eu sei assim, epá, imagina, conheci a pessoa há 1 ou 2 dias, assim, pá, eu quero estar ao pé desta pessoa, É isso. quero aprender coisas com esta pessoa. Porquê? Não sei. Sinto-me bem, sinto este apelo. E se calhar é numa área em que não tem nada a ver com. E isto às vezes acontece em áreas que não tem nada a ver com a espiritualidade. Sim, sim. Eu Uh, sinto muito eu, isso eu também. gosto muito daquilo que tu disseste, não é? Ou seja, tu disseste, eu gosto da energia, eu gosto daquela luz, não é? Porque eu Sim. estou a incluir o eu na equação. Quando eu digo a Certo. pessoa é iluminada, eu estou a excluir-me da equação, não é? E mais uma vez estou-me a desresponsabilizar, não é? Ou seja, se eu seguir aquela pessoa que é iluminada, então se alguma coisa correr mal, a culpa não é minha, não é? Quando eu digo eu Sim, gosto daquela energia, eu estou a dizer sou eu que escolho permanecer perto daquela energia porque gosto enquanto gostar, não é? sim. E esse fascínio, como a Margarida diz, essa atração, essa atratividade que algumas pessoas têm, isto é algo muito fluido, não é? Porque tu, a partir do momento em que as começas a conhecer melhor, percebes que elas são pessoas humanas iguais a mim, a ti, a nós e que simplesmente aquele fator de atratividade e de fascínio é uma coisa momentânea, é uma coisa que se calhar te permite avançar na tua vida, mas que não permanece. É a tal flexibilidade, a tal não permanência que eu acho que é importante nós brincarmos com isso e nos deixarmos seduzir de uma forma não comprometida com essas coisas. A Isabel tem aqui um comentário que eu acho delicioso, que é e de blasfemarmos eu refilo muito com o Felipe muito com o divino. divino. Eu acho que esta liberdade de poder refilar com o divino é uma liberdade espetacular. Quer dizer, eu acho que as pessoas que não podem refilar com o divino por conta das suas crenças, acho que estão a perder uma parte que também é gira da vida. Importante da vida. Também acho que sim. Não é? Mas Deus. Pá, vai, agora não quer saber nada de ti. Estou zangado, Cala-te, estou agora zangado. cala-te. Estou zangado contigo. Acho que, Sim, pá, eu acho isso espetacular. Acho espetacular. Espetacular nós podermos ser. Podemos viver com verdade, não é? Podemos sim. Isso para experimentarmos. mim, e por tudo o que nós estivemos a falar, eu acho que esta questão do saberes quem tu és, ser autêntico, ser genuíno, teres um à vontade contigo, estás confortável com a pessoa que és, não tens que te afirmar à brusca, não é? Não tens que ser agressivo com ninguém só para seres tu próprio, não é isso que estamos a falar. Mas estarmos à vontade, estarmos confortáveis connosco, vai-nos permitir estas coisas que a Isabel está a dizer e que nós estamos a falar de brincar com a vida, de injetar humor nas coisas, não é? Mesmo em coisas difíceis, em momentos complicados da vida, não entras naquela coisa de culpar o outro. Sim. Porque essa coisa de estar zangado com Deus, isso é uma coisa muito portuguesa também. Há pessoas que cederam esse poder todo ao outro lado e depois, por exemplo, tem uma doença grave ou alguém morre e a pessoa imediatamente há uma descrença muito dura que se insere, que se instala naquela pessoa e que às vezes dura durante muitos anos. A pessoa está zangada com Deus, está triste de uma maneira muito Está intensa com a desacreditada, não é? vida, desacreditada totalmente, sabes? E não é isso que estamos a falar, é simplesmente Claro, claro. uma brincadeira, estar à vontade, estar em humor, estar bem disposto e levar as coisas com essa dose de ligeireza e de leveza que às vezes é importante. Sim. E lá está, não hierarquizares, não é? Ou seja, porque Responsabilizar-te sobre a tua vida. essa desacreditação, não é? Esse eu desacreditar porque me aconteceu algo terrível na minha vida, também só faz sentido à luz de uma hierarquia, não é? Que é, Certo? eu contava que tu ias cuidar de mim aqui, não cuidaste, agora tchau, não é?
Eu até rezo todos os dias, eu até deixei de comer isto, eu até sou boa pessoa, eu até trato toda a gente bem, eu até isto ou até aquilo, e tu não me deste a bicicleta. Portanto, tu não cumpriste com a tua parte do pseudo-acordo que eu tinha dentro da minha cabeça. E isto é importante, esta reflexão, eu sinto, porque ninguém te deve nada. A realidade não te deve nada. Sim. As Há coisas estão aqui para uma... nós gerirmos, não são aqui para nós. Estão aqui para nós gerirmos. Todos os elementos da nossa realidade, as pessoas, os trabalhos, o dinheiro, o amor, tudo isto está aqui para ser gerido. Não é nosso. Sim, Não nos é devido. sim. Nem devido, nem desdevido, não é? Nem privado. Ok, então olha, acho que vamos ficar por aqui com essa última ideia. De... Acho que dá uma boa reflexão. Pelo menos eu já estava aqui a entrar em, em Momento reflexão. refletivo. E agradecer muito a todas as pessoas que tiveram connosco nesta nossa primeira experiência facebookiana. Também quero agradecer a toda a gente. Gostei dos vossos comentários, das vossas interações aqui connosco. É interessante assim, não é? Do que no Sim, YouTube. sim, sim. Com esta interação é muito mais, Sim. é mais interessante. E Boa. obrigado. E Obrigado. até breve.